Capítulo 28 Controle Parte 5. Completamente absurdo! Hammond disse na sala de controle, ouvindo o relatório pelo rádio. Só pode ser um ovo de pássaro e nada mais. O rádio estalou e ele escutou a voz de Malcolm. Vamos fazer um pequeno teste, certo? Peça ao Sr. Arnold para realizar a contagem dos animais. Agora? Sim, agora mesmo. Creio que podem transmitir a tela para o monitor no carro do Dr. Harding, não é? Então façam isso. Sem problemas, Arnold concordou. Um pouco depois, a tela da sala de controle mostrava o quadro. Total de animais, 238. Espécie, Tiranossauro. Esperado, 2. Encontrado, 2. Versão 4.1. Espécie, Maiasaura. Esperado, 21. Encontrado, 21. Versão 3.3. Espécie, Estegossauro. Esperado, 4. Encontrado, 4. Versão 3.9. Espécie, Triceratops. Esperado, 8. Encontrado, 8. Versão 3.1. Espécie, Procompsognato. Esperado, 49. Encontrado, 49. Versão 3.9. Espécie, Otinielia. Esperado, 16. Encontrado, 16. Versão 3.1. Espécie, Velociraptor. Esperado, 8. Encontrado, 8. Versão 3.0. Espécie, Apatossauro. Esperado, 17. Encontrado, 17. Versão 3.1. Espécie, Hadrossauro. Esperado, 11. Encontrado, 11. Versão 3.1. Espécie, Dilophosauro. Esperado, 7. Encontrado, 7. Versão 4.3. Espécie, Cearadáctilo. Esperado, 6. Encontrado, 6. Versão 4.3. Espécie, Hypsilophodonte. Esperado, 33. Encontrado, 33. Versão 2.9. Espécie, Euplocéfalo. Esperado, 16. Encontrado, 16. Versão 4.0. Espécie, Estiracossauro. Esperado, 18. Encontrado, 18. Versão 3.9. Espécie, Microceratus. Esperado, 22. Encontrado, 22. Versão 4.1. Total esperado, 238. Total encontrado, 238. Espero que esteja satisfeito, Hammond falou. Receberam o sinal aí no seu monitor? Chegou bem, Malcolm confirmou. A conta confere, como sempre. Hammond não conseguia ocultar a satisfação em sua voz. Muito bem, Malcolm disse. Pode pedir para o computador checar um número diferente de animais? Como, por exemplo? Tente 239. Só um instante, Arnold disse, franzindo a testa. Logo em seguida, a tela indicava. Total de animais, 239. Espécie, Tiranossauro. Esperado, 2. Encontrado, 2. Versão 4.1. Espécie, Maiasaura. Esperado, 21. Encontrado, 21. Versão 3.3. Espécie, Estegossauro. Esperado, 4. Encontrado, 4. Versão 3.9. Espécie, Triceratops. Esperado, 8. Encontrado, 8. Versão 3.1. Espécie, Procompsognato. Esperado, 49. Encontrado, 50. Espécie, Otinielia. Esperado, 16. Encontrado, 16. Versão 3.1. Espécie, Velociraptor. Esperado, 8. Encontrado, 8. Versão 3.0. Espécie, Apatossauro. Esperado, 17. Encontrado, 17. Versão 3.1. Espécie, Hadrossauro. Esperado, 11. Encontrado, 11.
versão 3.1. Espécie Dilophosauro, esperado 7, encontrado 7, versão 4.3. Espécie Cearadactylus, esperado 6, encontrado 6, versão 4.3. Espécie Hypsilophodonte, esperado 33, encontrado 33, versão 2.9. Espécie Euplocéfalo, esperado 16, encontrado 16, versão 4.0. Espécie Styracosauro, esperado 18, encontrado 18, versão 3.9. Espécie Microceratus, esperado 22, encontrado 22, versão 4.1. Total esperado 238, total encontrado 239. Hammond pulou na cadeira. Que diabo é isso? Achamos mais um Procompsognato. E veio de onde? Eu sei lá. O rádio estalou. Bem, agora pode pedir ao computador para procurar, digamos, 300 animais? Aonde esse sujeito quer chegar? Hammond berrou. 300 animais? O que ele pensa? Só um minuto, Arnold pediu. Vai levar algum tempo. Ele apertou algumas teclas. A primeira linha dos totais apareceu. Total de animais, 239. Não entendo aonde quer chegar. Hammond continuou protestando. Sinto muito, mas eu acho que sei, Arnold respondeu. Ele olhou atentamente para a tela. Os números da primeira linha começaram a surgir. Total de animais, 244. 244? Hammond leu. O que se passa? O computador está contando os animais do parque? Wu disse. Todos os animais? Eu pensava que sempre fazia isso. Hammond virou para o lado. Nedry, você errou de novo. Não, Nedry disse, erguendo os olhos do console. O computador permite ao operador entrar com o número esperado de animais, de modo a acelerar o processo de contagem. Trata-se de uma facilidade. Não deu uma falha. Ele tem razão, Arnold concordou. Sempre baseamos a contagem em 238 porque presumimos que não poderia haver mais. Total de animais, 262. Espere um minuto, Hammond disse. Estes animais não conseguem se reproduzir. O computador deve estar contando os ratos do mato ou algo assim. Eu também acho, Arnold disse. Com toda certeza trata-se de um defeito no controle visual, mas logo teremos certeza. Hammond virou-se para Wu. Eles não conseguem se reproduzir, certo? Não, Wu disse. Total de animais, 270. Total de animais, 270. De onde estão saindo tantos bichos? Arnold perguntou. Eu sei lá, Wu disse. Eles acompanharam a subida dos números. Total de animais, 283. Pelo rádio, ouviram a voz de Gennaro. Puta merda, quantos? E ouviram quando a menina disse. Tenho fome. Quando vamos voltar para casa? Logo, Lex. Na tela, piscou uma mensagem de erro. Erro. Parâmetro de busca incorreto. 300 animais não localizados. Um erro. Hammond disse, satisfeito. Eu sabia. Tive a impressão de que havia um erro desde o início dessa palhaçada. Mas, um segundo depois, a tela mostrou o seguinte. Total de animais, 292. Espécie, Tiranossauro, esperado, 2, encontrado, 2, versão 4.1. Espécie, Maiasaura, esperado, 21, encontrado, 22. Espécie, Stegossauro, esperado, 4, encontrado, 4, versão 3.9.
Espécie Triceratops. Esperado 8. Encontrado 8. Versão 3.1. Espécie Procompsognato. Esperado 49. Encontrado 65. Espécie Otinielia. Esperado 16. Encontrado 23. Espécie Velociraptor. Esperado 8. Encontrado 37. Espécie Apatossauro. Esperado 17. Encontrado 17. Versão 3.1. Espécie Hadrossauro. Esperado 11. Encontrado 11. Versão 3.1. Espécie Dilophosauro. Esperado 7. Encontrado 7. Versão 4.3. Espécie Cearadactylus. Esperado 6. Encontrado 6. Versão 4.3. Espécie Hypsilophodonte. Esperado 33. Encontrado 34. Espécie Euplocéfalo. Esperado 16. Encontrado 16. Versão 4.0. Espécie Estiracossauro. Esperado 18. Encontrado 18. Versão 3.9. Espécie Microceratus. Esperado 22. Encontrado 22. Versão 4.1. Total esperado 238. Total encontrado 292. O rádio estalou. Agora percebem a falha nos procedimentos? Malcolm disse. Só estavam acompanhando o número esperado de dinossauros, preocupavam-se com a perda de animais e tomavam providências para agir instantaneamente se tivessem menos do que o número esperado. Mas o problema não era esse. Na verdade, havia mais do que o esperado. Meu Deus, Arnold sussurrou. Não pode haver mais, Wu exclamou. Sabemos quantos foram soltos. Não pode haver mais. Lamento, Henry, Malcolm disse. Eles estão procriando. Não. Mesmo que não aceitem a casca de ovo encontrada por Grant, podem confirmar tudo com seus próprios dados. Olhem para o gráfico de altura dos Procompsognathus. Arnold pode chamá-lo para vocês. Distribuição de Poisson, Wu disse. Uma curva normal. Mas você não disse que introduziu os Procompsognathus no parque em 3 levas distintas, com intervalo de 6 meses? Disse. Então deveria ter um gráfico com 3 picos, para cada um dos 3 grupos introduzidos separadamente, Malcolm ressaltou, manipulando o teclado. Algo mais ou menos assim. No entanto, não foi este o gráfico obtido, Malcolm continuou. O que obteve na realidade mostra uma população que se reproduz. Os Procompsognathus estão procriando. Wu balançou a cabeça. Não vejo como. Eles estão procriando, assim como os Otinielias, os Maiasauras, os Hypsilophodontes e os Velociraptors. Meu Deus, Moodle exclamou. Há raptores soltos no parque? Bem, isso não é tão ruim assim, Hammond contemporizou, olhando para a tela. Temos aumento em apenas 3 categorias. Bem, 5 categorias, aumentos muito pequenos em 2 delas. Do que está falando? Wu gritou. Não sabe o que isso significa? Claro que eu sei o que isso significa, Henry. Hammond respondeu, calmo. Significa que você falhou. Não falhei, de modo algum. Seus dinossauros estão procriando lá fora, Henry. São todos fêmeas, Wu insistiu. Impossível. Deve haver algum engano. E olhe para os números. Pequenos aumentos nos animais maiores, como os Maiasauros e os Hypsilophodontes. E um grande aumento nos números de animais menores. Simplesmente não faz sentido. Deve haver um engano. O rádio estalou de novo.
Creio que não há engano, Grant disse. Acredito que estes números confirmam que a reprodução vem ocorrendo em 7 pontos diferentes da ilha.